Muito bem, a gente vai conversar agora com a Beatriz Frener, porque a gente vai falar de política. E é o seguinte, tem um deputado aqui do Paraná, o Renato Freitas, do PT, bastante conhecido da nossa audiência, que afirmou por meio das redes sociais ter cometido furto e estelionato quando era criança. Revelações feitas em um print nas redes sociais, né, falando aí sobre essa situação. E o Renato Freitas, se você chegou agora, vale dizer o seguinte, só para relembrar que ele é ex-vereador de Curitiba, bastante controverso, né, na capital, se envolveu em muitas polêmicas, ficou no cargo por uma decisão da Justiça, depois de ter sido praticamente cassado aí pela maioria dos colegas vereadores da capital, e depois acabou se elegendo deputado estadual em outubro. Então a gente vai conversar com a Bea, que tem mais informações sobre esse assunto. Bea, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Rivaroli e para todos que estão nos acompanhando. Parabéns por esse 1 ano de Jovem Pan News, Curitiba, Maringá, Londrina. Muito bacana estar participando desse 1 ano de Jovem Pan News, comemorando essa data aqui com vocês com muitas notícias. E agora a gente começa então falando, aqui da minha parte, sobre essa situação do Renato Freitas, o deputado estadual pelo PT, que já se envolveu em várias polêmicas, fez uma publicação nas redes sociais dele relatando algumas situações relativas à infância dele. Ele disse que quando tinha 11 anos morava em Piraquara, e uma das coisas que fazia era que depois de comer um lanche, ir num restaurante, numa lanchonete, pedia ali por um lanche que era mais caro, comia e depois saía correndo sem pagar. Ele até foi especificando, com esse gancho jurídico, o que cada circunstância significaria dentro aí do enquadramento criminoso. E diz que isso seria, então, uma situação de furto. Falou também de pegar picolé, naqueles freezers que a gente vê em restaurantes, em lanchonetes, esconder dentro da própria manga ali da blusa. Também falou de pedir dinheiro para outras pessoas, alegando que precisava para pagar o ônibus, o transporte coletivo, porque estaria sem o vale-transporte naquele dia. E ele mesmo colocou que isso se enquadraria como estelionato, porque pegava dinheiro das pessoas, dizendo que era para um motivo, mas na verdade era para outro, que com isso conseguia em torno aí de R$10 com essa questão só da história das passagens. Então, ele trouxe essa ideia, esses relatos, para fazer uma crítica aí sobre uma redução da maioridade penal. A gente tem o print da tela para quem está acompanhando pelo YouTube, para quem escuta pelo rádio, descrevemos aqui como que foi essa publicação, mas está na tela aí também a foto que ele colocou e ao lado a legenda contando esses relatos da infância dele. Rafa. Obrigada, Bea. Deixa eu só pontuar uma coisa. Você comentou aqui comigo, eu estava conversando no WhatsApp, vou revelar um bastidor aqui. Você comentou sobre a gasolina que você pagou em Guarapuava. Como é que é essa história? Então, Rafa, é porque no último fim de semana eu fui a Cascavel, Então a gente pega ali a BR-277 de carro, então eu vou com frequência, de uma ponta a outra do estado, por conta da minha família que está lá no oeste, e já tem se tornado uma rotina, aproveitar para abastecer sempre quando você está bem no meio do estado. Lá em Cascavel a gasolina é um pouquinho também mais cara, mas não chega a ser nada perto do que acontece em Curitiba, viu? A gente está mais perto aqui na capital da distribuidora, da refinaria, enfim, só que aqui é de fato mais caro. E Guarapuava acaba sendo já no meio do estado e é o lugar que tem o preço mais atrativo do que a gente percebeu aqui nesse nosso trânsito entre uma ponta e outra do estado. Eu cheguei a ver gasolina sendo vendida ali a R$5,28, R$5,33, bem distante do que a gente está vendo aqui agora na capital do Paraná. Obrigada, Bea. Tá aí, portanto, Riva, 2 constatações. Primeiro, para fechar a história dos combustíveis, quem da audiência quiser pode mandar pra gente lá no nosso canal Jovem Pan Grupo RIC, esse comparativo de preço. A gente já tem referência da região metropolitana, agora Guarapuava com a nossa repórter e a apresentadora da Jovem Pan News, Beatriz Frener. Tem também Paranaguá, interior, os ouvintes estão mandando. Quem quiser, entra no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, mostra lá, coloca o registro, quanto você pagou para abastecer da última vez. E também a gente tem o WhatsApp 41984181071. Daqui a pouquinho eu registro. Vamos tentar cobrar respostas aí para entender essa matemática diferenciada aqui da capital. E sobre o Renato Freitas, Ivaroli, tá aí, um político que fez uma construção toda em cima dessa narrativa de que é uma resistência da periferia, postando aí essa história dele ter sido uma criança infratora. Agora, Riva.
É a narrativa do Renato Freitas, né? Ele precisa dessa narrativa. Pode ver que toda a votação dele, ele se coloca na história. Ele personaliza absolutamente tudo. Eu já falei aqui daquela história que, na defesa dele, que ele é preto, pobre, favelado. É importante na luta pelos negros? É importante, a gente sempre falou isso, né? Uma figura representativa. Pobre já não é mais há muito tempo. É formado, tem mestrado em Direito, inclusive dava aulas. Já não é há muito tempo, mas a narrativa precisa ser usada. Quem de favela também não é há muito tempo. Mas ele vai buscar o voto exatamente nessas comunidades. E para buscar o voto nas comunidades mais pobres da cidade, o que é legítimo também, ele precisa se incluir como um dos pertencentes dessa comunidade, o que não é há muito tempo. Se colocar como um representante dessa turma, assim. claro, sair daí igual a vocês. A ideia dele é essa. Né? Se incluir na narrativa. Por proximidade, ganhar o voto das pessoas. Um alerta importante para nossa audiência, né? De que, independente do político, preste atenção, assim, da maneira na construção. Na construção da carreira. É, né? Isso, constrói assim. Mas é um dos preferidos de uma poderosíssima como Gleisi Hoffmann. Tinha um advogado de cacife altíssimo na Câmara de Vereadores de Curitiba. Que não se paga preço de banana. Será que representa alguma criança infratora, esse advogado? Muito provavelmente não. É amigo de superpoderosos. Está no círculo do poder hoje. Mas ainda tem aquela ideia de menino. Menino de 40 e poucos anos, né? Era um menino pobre e favelado. Eu me lembro que foi essa expressão que usou o advogado, né, Rafa? Era na entrevista da defesa, nós trouxemos o ponto de vista do advogado em uma das ações da Câmara de Vereadores e o advogado deu uma declaração nesse sentido aqui, né? Menino de 40 e poucos anos. Eu não lembro exatamente o recorde da fala, mas era isso, que era caracterizava uma perseguição dos colegas da Câmara. Às vezes tem comportamento de menino mesmo, às vezes tem comportamento juvenil. Mas é um deputado importante pela sua luta. Agora, não venha construir uma narrativa que já não cola mais. E há muito tempo. Porque é amigo dos poderosos, gosta de estar no círculo do poder, mas veste uma fantasia. Só que quem veste muita fantasia, uma hora ela rasga. Tem que prestar atenção nisso. Mas, enfim, é representativo. E tá aí, sabe gritar. Sabe fazer o movimento acontecer, né? 10 horas e 23 minutos.